Boa noite, meu nome é Isabela Martignago de Lima, eu sou acadêmica do 5º ano de Direito da Unipar e o nosso tema hoje vai discorrer um pouquinho sobre os princípios ambientais do Código Civil. Introduziremos o tema um pouco sobre o princípio da função socioambiental da propriedade. Primeiramente, precisamos saber que esse princípio, a função social, se baseia-se na condição que é chamada sine qua non, que é o reconhecimento do direito da propriedade. Quando nós dissemos que uma propriedade privada ela tem uma função socioambiental, na verdade nós entendemos que ao proprietário se impõe o direito de exercer o seu direito sobre aquela propriedade, mas agora não se trata unicamente de um interesse próprio e unicamente exclusivo seu, mas se baseia no benefício da coletividade. Mais precisamente, ao cumprimento da função ambiental que legitima o exercício do direito da propriedade pelo aquele titular. Nesse sentido, ao estabelecer a Constituição Federal no seu artigo 186, inciso 2, que a propriedade ela somente cumpre a sua função social quando ela atende, entre outros requisitos, à preservação do meio ambiente, ela está impondo ao proprietário rural o dever de exercer o seu direito de propriedade, mas em conformidade com a preservação da qualidade ambiental, sem que ele prejudique o meio ambiente na sua coletividade. E nesse sentido, se ele não cumprir com essa preservação da qualidade ambiental, o exercício do seu direito ele passa a ser ilegítimo. O direito da propriedade que ele está exercendo passa a ser ilegítimo. Como se vê, nós não podemos mais dizer que o proprietário ele está completamente livre para usar, gozar e dispor daquilo que lhe pertence, para exercer o seu direito de propriedade perante aquele bem. Antes dele fazer esse uso, ele deve fazer o uso de domínio de forma a atender todos os interesses de manutenção do equilíbrio ecológico que lhe impõe. Então ele deve gozar, deve exercer aquele direito de propriedade, mas ele tem que atender todas as condições e requisitos para manter o equilíbrio ecológico, para não violar o meio ambiente. Fala-se então na função socioambiental da propriedade, que é esse direito de exercer a sua função social, exercer o direito de propriedade, mas atendendo aos requisitos de manutenção e equilíbrio do meio ambiente. Boa noite, meu nome é Laís Volpato Craveiro, sou acadêmica do 5º ano de Direito, Unipar, Campus Cianorte. Irei falar sobre o princípio da função socioambiental da propriedade. Este princípio poderá ser aplicado tanto na propriedade rural como também na propriedade urbana. A sua função ela é bem mais ampla, não apenas social, mas sim ecológica e econômica. Peço licença a todos para estar lendo o inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal, que trata de direito fundamental. A propriedade atenderá à sua função social. Peço licença novamente para estar lendo o artigo 186 da Constituição Federal, que vem trazendo a função social. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, seguindo critérios e graus de exigência estabelecidos em leis, aos seguintes requisitos. Incisos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e, por fim, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e também dos trabalhadores. Olá, boa noite. Meu nome é Maria Heloíse dos Santos de Souza. Sou acadêmica do curso de Direito do 5º ano da Unipar, Campus Cianorte. Irei complementar a fala da Laís sobre o princípio da função socioambiental da propriedade. Este princípio está previsto no artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil, no qual peço licença para estar lendo. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial. A flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Contudo, podemos concluir que o ordenamento jurídico tem buscado cada vez mais tutelar o uso consciente e adequado da propriedade, tanto do ponto de vista social como ambiental. Sendo assim, os recursos naturais encontrados em determinada propriedade não pertencem àquele proprietário,
mas este proprietário tem o dever de zelar sob fiscalização do Estado. Meu nome é Nayara e eu vim falar sobre o princípio do acesso equitativo aos recursos naturais. Bom, esse princípio, ele garante que todos podem usufruir dos recursos naturais fornecidos pela natureza. E todos devem usar de forma razoável, apenas para sanar as suas necessidades. Assim, não deve ter nenhum privilégio ou desequilíbrio sobre o seu uso. Bom, e a igualdade aos recursos ambientais, ela deve ser enfocada não apenas sobre a geração atual, mas também a geração futura. Assim, todos os bens que integram o meio ambiente, como a água, o ar, o solo, eles devem atender às necessidades de todos os seres vivos e todos os seres que possam vir a existir no nosso planeta. Em relação a esse princípio, a Constituição Federal ela traz uma menção muito relevante sobre o fato de que o meio ambiente ele é um bem de uso comum do povo. E é a partir dessa premissa que tem-se o pressuposto do acesso equitativo dos recursos naturais, uma vez que o meio ambiente ele pertence a todos e cabe a todos o dever de preservá-lo e também de defender. Assim, concluímos que os recursos naturais pertencem à coletividade, cabendo a esta manter o seu equilíbrio ecológico e a preservação ambiental, uma vez que o solo, o subsolo, a água e o ar são indispensáveis para a vida de todos os seres humanos. Temos que a aplicação desse princípio nem sempre foi pacífica, por isso, faz-se necessário diferenciar o acesso entre categorias distintas, visando impactar o ambiente, visando utilizar os meios, recursos e serviços ambientais e visando contemplar a paisagem. Nós agradecemos à professora pela oportunidade de estarmos aqui podendo testar os nossos conhecimentos. Agradecemos a todos pela atenção e tenham uma boa noite.